Virtualmente ninguém entra num hospital esperando sair com um rótulo de convertido colado na testa, né? Mas quando o assunto é saúde pública, parece que ultimamente o diagnóstico tem que vir acompanhado de uma hashtag, alguma coisa que demonstre publicamente o viés político do paciente também. Muito estranho isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo surto de sarampo nos Estados Unidos e como esse evento virou munição contra ninguém menos que o novo chefe do HHS, né, que é o Departamento de Saúde lá da Matriz, que é o Robert Kennedy Jr., que foi nomeado pelo Donald Trump, tá, para esse cargo. Mas para aproveitar a carona, eu quero também fazer uma passagem aí sobre outras lutas do RFK Jr., né, que está participando. Ele está quebrando pau por aqui e por ali e tem deixado a galera maga e a galera marra animada e às vezes também irritada, porque o povo é muito estranho. Então vamos lá, em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, está acontecendo um surto de sarampo no oeste do Texas. E segundo as primeiras notícias, e por isso geralmente não deve ser levado muito a sério, porque são exatamente primeiras notícias, esse dito surto matou 2 crianças, tá? As manchetes estamparam lá, bem grande, mortes causadas pela não vacinação. É o velho script da culpa. Mas como vocês já estão escolados, já sabem que além de esperar 48, 72 horas, é bom ficar de olho também a quem interessa esse tipo de manchete, né? A quem interessa fazer militância em cima de tragédia com criança. E indo direto ao ponto, o que está acontecendo aqui é a repetição de um padrão que a gente já viu durante a pandemia. Mortes atribuídas a uma única causa. Por quê? Bom, porque isso convence. Vamos lembrar, durante o período da pandemia, teve morte registrada com Covid de pessoas que não morreram com Covid. Isso é claro, é estabelecido, tá? Oficialmente. Vamos refrescar então a memória, para quem não lembra. Tanto em localidades dos Estados Unidos como no Reino Unido, se a pessoa morresse depois de testar positivo para Covid, ela era registrada como morta por Covid. Ela podia ter um acidente de carro, mas era registrado com Covid. Se você acha que isso é muito exagero, então tudo bem. Vamos baixar a régua aqui. A pessoa morria de pneumonia, mas era registrada como Covid, tá? Parece mais fácil de engolir, assim, né? Do que você falar, poxa, o cara tomou um tiro, registrou como Covid. Ok, você pode achar estranho, mas vai por mim. Se tinha pneumonia, teve uma gripe, teve uma embolia, teve qualquer coisa, entrava como Covid, tá? Pois é, isso é o que acontecia e não foram 2, 3 casos, tá? Mas uma infinidade de casos que a gente não sabe quantos. E sabe por que a gente não sabe quantos? Porque as mortes eram registradas como Covid e não, os registros não eram assim, morreu de pneumonia, mas está como Covid. Então a gente não sabe quantas pessoas não morreram de Covid naquele período. Ainda que nas estatísticas oficiais, por exemplo, eu acho que em 2021 praticamente não teve morte por gripe nos Estados Unidos, tá? Então a gente tem uma ideia de quantas pessoas morreram de gripe nos anos anteriores, quantos não tiveram nos Estados Unidos durante a pandemia. A gente já tem, só aí a gente já tem uma ideia de pelo menos mortes por gripe que foram transformadas em morte por Covid. Dessa vez, uma das 2 mortes que definem esse surto, teoricamente, foram classificadas como mortes por sarampo, mas não é o que parece. Não segundo Kennedy e não segundo o Dr. Robert Malone, e a razão é mais baixa do que se pode imaginar. Então vamos lá, após terem acesso, tanto o Kennedy quanto o Malone tiveram acesso ao prontuário dessas crianças, as 2, que interessante, né? 2 que definiam o surto. O que se percebeu é que durante o tratamento de uma delas, tá, existe uma doença pré-existente. E a criança de fato teve sarampo também. Mas o que aconteceu é que a criança teve uma falha de diagnóstico nessa outra doença, foi mandada para casa e piorou. E aí na primeira internação indicaram antibióticos errados, uma infecção por E. coli, e voltou com tudo, levando então essa criança para uma pneumonia que no final foi a real causa da morte dela.
Como o Kennedy e o Maloney definiram a causa-morte? Erro médico. E é isso aí. E para referência de vocês, erro médico atualmente é a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. Só que isso, convenhamos, não é nada bom, nem para os médicos envolvidos nessa situação da morte da criança, nem para o hospital que atendeu a criança. Então, melhor dizer o quê? Ela morreu de sarampo, sacou? E por que sarampo? Bom, porque essa criança vinha de uma comunidade religiosa que é reticente ao uso de vacina. E aí pronto, aí a culpa não é mais do médico, em questão de diagnóstico, não é culpa do hospital, mas dos pais, da religião dos pais, da cabeça retrógrada, porque eles eram negacionistas, sacou? É muito mais cômodo, é muito menos prejuízo, melhor ainda, é o tipo de argumento que a imprensa adora, tá? E aí, pensa aí como é que funciona essa história. Primeiro, vai entrar aquele argumento, olha esses negadores de vacina aí, por causa disso uma criança morreu. Isso é culpa de quem? Isso é culpa do RFK Jr., aquele negacionista indicado pelo fascista Donald Trump, ele é culpado pela morte de criancinhas no Texas. Olha que beleza. Segundo, você cerca o grupo aspas negacionista e diz, viu, não toma vacina, seu filho morre. Isso poderia ser um argumento válido, digamos assim, se tudo não fosse mentira. Nesse caso, vacinas e erros médicos são coisas bem diferentes, vamos dizer assim, tá? Aliás, esse tipo de ação, o próprio Dr. Maloney tem uma expressão muito certeira, que eu gosto muito, que eles chamam de bioterrorismo psicológico, né? Você mata as pessoas de medo e vai por mim, mais cedo ou mais tarde elas vão te obedecer, né? Por isso que é um bioterrorismo psicológico. Mas essa história tem um plot twist muito interessante que me interessa até mais que as mentiras da imprensa e do setor de saúde americano jogando sujo, porque a gente já está cansado de ouvir isso. Esse plot twist passa pelo comportamento que eu vou botar todo mundo, de alguma forma, está começando a assumir que é problemático e eu chego lá. O Kennedy, por meio desse escândalo todo, fez o que um bom governante deveria fazer. E aqui ele ganhou mais uns pontinhos aqui comigo. Ele foi entender de perto o que estava acontecendo. Tá tendo um surto de sarampo no Texas? Vou lá, tá? E foi, inclusive, conversar com as famílias, tá? Foi tudo, fazer o trabalho completo dele. Então ele foi ver o quê? Existia um surto? Sim ou não? Por quê? Por que esse surto? Em que condições esse surto? É algo que deve ser seguido de perto ou é muita espuma? Tem que saber. Mais que isso, ele foi visitar, então, como eu disse, as famílias das duas vítimas. Afinal, eram duas crianças. E chegando lá, ele obteve exatamente essas informações aí que a gente acabou de passar para vocês. Diagnóstico falso, não tinha autópsia, excesso de barulho pela imprensa, confirmação de que estavam usando vítimas infantis para fazer política em favor da indústria farmacêutica, coisa de gente bacana, coisa de gente de grande coração, né? Super ético. E aí, no meio dessas visitas, um dia lá teve uma conferência e ele soltou a seguinte frase: a forma mais eficaz de conter o sarampo é com vacina, a tal da vacina tríplice viral. Ixi, pronto. Bastou isso para uma parte da base marra sacar a espada e falar assim, acabou, traidor, vendido, RFK é um vendido, como assim ele apoia a vacina? E é aqui o ponto que eu queria me estender só um pouco mais. Primeiro, ele jamais sugeriu impor vacinação, e é o que muitas pessoas ligadas à indústria mais sonham. Por isso que eles ficam falando, olha o surto, tá? Eles querem matar a turma de medo, obrigar a vacinação de criança com o mesmo argumento da Covid. Se o seu filho não se vacinar, ele vai matar o meu filho, né? Você é culpada se meu filho pegar sarampo. Começar aquela divisão que teve lá atrás no covidismo. Infelizmente, o que se percebe é que as pessoas, em geral, tá? Eu diria que em geral, estão começando a ficar cronicamente decepcionadas. No fundo, tá todo mundo sempre esperando um tropeço ou uma traição de alguém. No caso do RFK Jr. Confiança virou, então, artigo em fim de estoque, tá? As pessoas estão quase desejando ser traída para poder falar,
Eu sabia que não podia confiar, eu sabia que ele era democrata, não podia dar boa coisa isso aí, ou eu sabia, o Trump é bilionário, eu sabia, o Trump é um boneco na mão dos judeus, eu sabia. Era só chegar, qualquer um, põe qualquer nome que você quiser aí, era só chegar ao topo para ele dar as costas para a população. E isso acontece porque a gente está decepcionado. Eu não sou sociólogo, mas eu acredito que isso venha da certeza que a gente tem, todos nós temos, de que governos governos não nos representam mais. E a gente não quer se sentir otário mais tarde, né? Aquela coisa. Então, assim, por default, você já fala assim, eu não vou aceitar nada disso aqui, porque eu não quero mais tarde me sentir o idiota tendo acreditado. Então, assim, essa prevenção a ser otário está fazendo todo mundo cético em todas as situações. Outra questão é que, infelizmente, a batida diária de notícia, informação e opinião sem fim fez a gente perder um pouco o senso de cronologia das coisas. Já tem um pau de maga, Trumper, né? E marra, que é a turma da saúde, putaço, porque não tem um monte de gente presa. Cadê todo mundo preso? Tinha que estar todo mundo preso. Por que não tem CEO de forma preso? Por que não tem FBI na porta desses caras? Sabe como é que é? E convenhamos, não é assim que o mundo funciona. O Trump não entrou como czar, né? Que é o cara todo poderoso que pode fazer qualquer coisa, e muito menos o Kennedy, tá? Tudo o que se espera hoje é um escorregão desses caras para tentar o impeachment dele, é evidente. E eles não vão querer se expor porque as pessoas simplesmente estão com pressa de preencher lá as suas notícias no X, né? Esses mesmos sentimentos à flor da pele são os que aparecem no sentido contrário também. Quando nós aqui, por exemplo, sei lá, criticamos, não sei se vocês lembram, nós criticamos a festa lá das pastinhas de influencer, no caso Epstein, foi todo mundo tirar fotinho lá na Casa Branca, a gente foi, isso aqui não se faz, não é assim que se faz divulgação de um caso importante desse, e a gente também foi espinafrado, porque também não pode falar mal do Trump, né? Então, mas pode sim, político é para ser cobrado, mas é fundamental, e aí volto para trás de novo, é fundamental que se cobre os políticos de maneira justa também, né? Às vezes o cara quer uma ação do presidente, mas ele mesmo colocou lá no Capitólio um congressista pseudo-republicano bunda mole. Então, às vezes, o cara também tem que dividir a responsabilidade do erro, né? Pois é, não está passando as coisas porque o Congresso está apertado. E está apertado porque você botou lá um rhino para o seu estado. Então, e as pessoas estão a fim de assumir essas responsabilidades? Nem sempre, algumas sim. Muitas, eu diria que a maior parte não, né? Enfim, gente, eu acho que vale esperar. O Kennedy Jr., ele passou aí um terço da carreira dele batendo nas teclas da liberdade médica, transparência, responsabilização da indústria. Será que ele ia realmente jogar tudo no lixo só porque ele ganhou o crachazinho lá do AJ Jazz? Duvido. Não me parece, pelo menos, o perfil dele, tá? Óbvio, não fecho questão. Uma coisa é certa, é cedo, muito cedo demais para esse tipo de conclusão. O Kennedy Jr. falou alguma coisa sobre vacina, logo ali é um vendido. Gente, não dá. Também assim não pode. Mas eu quero esticar um pouco mais sobre como as autoridades americanas começaram a olhar um pouco mais a questão de saúde com cuidado, tá? Até então, não estava nada. Enquanto o painho aqui estava estudando mexer na questão de validade de alimento, como se fosse uma super ideia para baixar o preço dos produtos e depois obrigar a colocar a informação de validade nos ovos, o que é deixar os ovos mais caros, ou seja, zero coerência, né? Um lado ele quer mexer para baixar e no outro ele quer que estampe data de validade em ovo. É isso, né? Essa coerência do governo atual. Por lá, na matriz, as coisas andam por um caminho melhor para favorecer o direito do consumidor no sentido dele se alimentar de maneira correta até que enfim, porque a coisa lá é meio trash. No Texas, então, por exemplo, o procurador-geral, Ken Paxton, né, tem feito um bom papel desde os tempos da administração Biden, quando ele pessoalmente entrou em luta direta contra essa questão de portas abertas de imigração, e não por acaso ele acabou passando por um processo de impeachment lá, quase derrubaram ele, inclusive com o apoio de republicano, tá?
Lembra que ele falou da responsabilidade, né? Pois é, teve republicano que votou em cara que estava querendo derrubar o Ken Paxton. Agora, então, o Paxton, chamou a Kellogg's da Xinja, a Kellogg's daquela lá do sucrilho, e resolveu dar um basta em uma série de substâncias, sobretudo corantes artificiais que são colocados nos alimentos deles. Ah, mas se eu sair da bolha, corante sempre existiu. Pois é, mas se você for analisar, vários corantes utilizados na indústria americana são proibidos na Europa, e a indústria americana se adaptou a essas as leis europeias usando corantes naturais. Por que então não pode fazer a mesma coisa nos Estados Unidos? Essa é a questão simples. No caso específico da Kellogg's, a empresa prometeu em 2015 que ela ia remover corantes alimentares artificiais de seus produtos. Resultado? Não só não removeu, como ela lançou novas linhas de produtos super coloridíssimas, tipo, sei lá, Baby Shark, Ariel, tudo com um monte de corante. Tudo recheado com ingredientes que são proibidos na Europa, mas são liberados nos Estados Unidos. Por quê? Porque aparentemente as crianças são menos merecedoras de cereais decentes para comer, né? Ou seja, porque dá mais lucro. O Kennedy já tinha dado uma entrevista que ele estava contando que ele sentou com cada um dos grandes fabricantes de alimentos americanos e cobrou uma posição deles sobre o tema. Alguns desses fabricantes, segundo ele, se mostraram sensibilizados, que iam correr nesse sentido, e outros nem tanto. Segundo ele, o pessoal da PepsiCo, que é dona da marca Doritos, diz que ainda não conseguiu chegar numa cor nova para os seus produtos, uma cor natural, tá? Porque o pessoal gosta do mais avermelhado, que eles não tinham chegado nisso, e que por isso o processo poderia levar aí pelo menos 2 anos. E parece que o Kennedy não está afim de dar esse prazo todo, ele quer que mude antes. Eu acho ótimo, tá? A pressão então está aumentando e a promessa de fechar as brechas regulatórias que permitem empresas aprovarem seus próprios aditivos, tá na pauta mesmo. Mais um caso específico também, o Kennedy acabou se atritando com um dos caras do FDA, ele estava exigindo que daqui em diante os testes em vacina fossem mais completos, como são feitos com medicamentos. O responsável pela área lá falou que não topava, que não ia aceitar esse tipo de pressão, não sei porquê, e pediu as contas. E é interessante que esse mesmo sujeito, outro dia a gente estava falando dele aqui no X, conversando com o pessoal, quando eu perguntava em que momento as vacinas da Pfizer puderam passar a vir, por exemplo, no Brasil, sem aquela questão da temperatura super baixa que era falado no começo. E num determinado momento, até me mandaram essa matéria no dia que sobre esse tema, um cabeça lá do FDA, um cabeça lá do FDA falou que que tinham analisado melhor e que poderia ser um pouco menos, vamos chamar assim, menos frio esse transporte. E esse cara que liberou geral para a Pfizer é exatamente esse cara que acabou de se demitir. Ele era responsável por testes e liberações de vacina, então tudo uma carona assim de que tá no bolso dos caras. Não posso acusar, porque não sei. Mas vamos ver, é muito fácil. Você vê os próximos passos, para onde ele vai, e a gente vai acompanhar em termos de carreira. Se ele vai para a indústria farmacêutica ou se ele vai para alguma ONG. E geralmente essas ONGs são bancadas por indústrias farmacêuticas, tá? A gente vai descobrir com o tempo. Não vai demorar não. Pode ter certeza que essa turma ganha muito dinheiro. E aí, o que eu gostaria de reforçar, então, nesse episódio especificamente, mais uma vez, é que aparentemente a narrativa está matando um pouco o discernimento, tá? E no meio disso, uma figura que muitos tinham como paladino da liberdade médica, que era o Kennedy, está sendo cancelada por uma parte da sua própria base. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. É como se fosse uma criança falando assim, eu quero agora, tá? E a gente sabe, gente, que isso nem sempre é uma postura adulta. Eu quero agora, eu quero que mude tudo agora, porque eu quero que prenda agora. É meio cansativo isso também. E olha o tamanho da trolha que está sendo mexida, né? Não é uma coisa simples. São décadas de comprometimento do Estado que foi transformado aí em sucursal de empresa e de grupo político. É a mesma coisa que a gente pudesse imaginar aqui para o Brasil de mudar o MEC, né? O Ministério da Cultura, do dia para a noite. Não vai, tá? Eu queria,
mas não vai. Ah, mas é só apertar. Não é bem assim. O ponto é que enquanto a imprensa ignorou uma série de escândalos durante a Covid, mentiras, informações que tinham como objetivo só controlar o cidadão comum, agora essa mesma imprensa finge que o Kennedy Jr. deixou de ser anti-vax para ser um traidor da causa. Olha que bagunça. E o pior, ela vende essa narrativa para a base marra, para a base saúde do Kennedy, tá? E que uma parte dessa base cai nela, por causa desse estado de espírito de completa descrença, tá? É complicado, é compreensível, mas a gente tem que botar a cabeça no travesseiro de vez em quando e antes de sair dando porrada na primeira situação, né? E aí, e questionar, eu acho fundamental, quem é traidor de quem afinal, né? E em quem acreditar. Quer dizer que agora vale a pena acreditar na imprensa? Desculpa, mas não mesmo, né? Então, assim como de costume, a gente prefere que isso fique para vocês decidirem. Mas a gente faz questão de lembrar, vamos lá. 1. Nem toda manchete conta a história completa. Isso está provado. 2. Nem todo herói é coerente o tempo todo. Não existe perfeição. E 3. Definitivamente, nem todo cereal faz criança feliz, tá? Então, se fica a dica aí, dá uma olhada aí o que estão colocando na comida da moçada. Beleza? É isso aí, pessoal. Não vou deixar de fazer o nosso jabá. Lembrando que vocês podem dar aquela força para o Saindo da Bolha, fazendo uma contribuição para o nosso Pix. 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou então passando na nossa loja. lojasaindodabolha.com.br lojasaindodabolha.com.br. Boa semana para vocês, muita paz, muita sabedoria. O Flash SDB acabou, fique em paz. Nossa, em cima da pinta. Consegui. Saindo da Bolha.